Abra comigo Daniel, capítulo 5, a partir do versículo 7. Diz-nos assim a santa e poderosa palavra de Deus. E gritou o rei com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores. E falou o rei, dizendo aos sábios de Babilônia: qualquer que ler este escrito e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e no reino será o terceiro governante. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o escrito, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Então o rei Beltsazar perturbou-se muito e mudou-se-lhe o semblante, e os seus senhores estavam sobressaltados. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus senhores, entrou na casa do banquete e respondeu, dizendo: ó rei, vive para sempre, não te perturbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem no qual há o espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu mestre dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores, porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente e conhecimento e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas e resolvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Amém? Você pode se assentar. Queridos, vocês já notaram um aparente desprezo nosso, tá? Nosso, como discípulos de Cristo, às questões celestiais? Um certo desprezo nosso em relação, por exemplo, à iminência da volta do Senhor Jesus Cristo, ao culto, ao momento de louvor, à palavra, a tudo aquilo que cerca a nossa vida enquanto discípulos de Cristo, em relação à necessidade da simplicidade, da humildade, de um amor genuíno uns aos outros. Eu não sei vocês, mas eu tenho percebido e tenho escutado de pessoas também falando a mesma coisa. E o desprezo pelas questões celestiais e uma inclinação, uma aparente inclinação maior para as coisas da terra. O nosso coração acaba sendo inclinado mais para as questões aqui da terra. O nosso coração, ao invés de ter Jesus unicamente governando no trono, o nosso coração ele acaba sendo inclinado por tantas coisas que nós nos preocupamos. Infelizmente, é algo que eu tenho percebido, muitos têm percebido também. Consequentemente, isso é evidência de falta de fervor, tá? Na oração, na adoração, na pregação, no ensino, na evangelização, no relacionamento, no serviço ministerial. Lembre-se da pregação de domingo passado, né? Para você ter uma ideia. Mas também já reparou que a nossa sociedade ela está carente de crentes em Jesus que exalem um bom perfume de Cristo? E aqui eu não vou falar de igrejas, tá? Nem de práticas de igreja. Discípulos de Cristo que salguem a terra e resplandeçam no mundo, não se moldando a Ele. Eu tenho percebido isso. Se eu não vigiar, isso aqui está falando de mim, pessoalmente, de mim, Geraldo Augusto, de mim. A sociedade está carente de pessoas que, como referenciais, são chamadas a fazer uma oração. Sabe aquilo quando
o ímpio chama. Não, lá tem um servo de Deus, chama ele para orar. Isso acontecia muito antigamente. Tem acontecido em nossos dias. Carente de pessoas que possam compartilhar um conselho vindo de Deus. A pessoa não fala contigo, não fala com crente no Senhor, com o servo de Deus, em nenhum momento no trabalho. Mas está passando um momento, a pessoa arruma um jeito de chegar junto a esse servo de Deus para falar, vem cá, eu estou passando uma situação assim, 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 e a pessoa abre o coração, para quê? Querendo um conselho. Tem acontecido isso regularmente, como acontecia anos atrás, na nossa sociedade? Pessoas carentes também de mediadores de conflitos. Está tendo um problema, chama o fulano que o fulano é servo de Deus. Chama o fulano que ele é crente. Chama o fulano que ele é da igreja. Chamava para mediar conflitos, para apaziguar a situação. Eu lembrei agora, pastor Marconi contou um testemunho de um servo de Deus, acho que em Madureira, se eu não me engano, que alguém ia ser linchado, tinha feito uma maldade lá, um bandido, não lembro se era um ladrão, alguma coisa lá, que ia ser linchado, e chegou um servo de Deus com autoridade, revestido do Espírito Santo. Calma aí, vamos conversar, ninguém vai linchar ele aqui não. Deu ali o sabão na pessoa que merecia, sabão não, confrontou o erro daquele que tinha pecado, mas ele foi o mediador do conflito. Tem acontecido isso nos nossos dias? A sociedade está carente de pessoas que sejam referenciais, que possam dar respostas ao que está acontecendo no mundo, na pandemia, por exemplo. Respostas vindas de Deus, respostas bíblicas. O mundo está carente de pessoas assim, irmãos. E essa resposta, o mundo não vai encontrar em qualquer em qualquer coisa, ainda que seja segundo a sua vontade. Assim como nós vemos em Daniel, nessa Babilônia, que é o sistema do mundo, a humanidade busca respostas na ciência. Para o mundo, a ciência tem sido a resposta para muitas coisas. Não precisa entrar em detalhes, você sabe. Você acompanha, você está no mundo também, vive também aqui. Na filosofia, nos ideais, nos pensamentos, né? Tem altos fóruns para debater questões, para buscar respostas para essa sociedade. Na política, seja de um viés ou de outro, o viés político que mais se adequa ao meu estilo de vida e aquilo que são os valores, os princípios que eu prezo, e é aquilo que eu quero não apenas debater, mas eu quero impor coletivamente. É só você pensar no viés político que está enorme no mundo, na América Latina, que está abraçando o nosso país neste exato momento e que tudo indica, pelos seus sinais, de que é o viés político, mais aproximado com o que vai ser o governo mundial do anticristo. É o que mais se encaixa nisso aí. Eles buscam nisso, eles buscam na economia. Não, porque quando o agro estiver forte, quando a produção mundial de alimentos for tal, quando a indexação da economia for pelo dólar, for por isso, for por aquilo, quando aquilo acontecer economicamente, ou na preservação do meio ambiente, deve ser preservado. Mas, o problema da humanidade é porque o meio ambiente está sendo destruído. O mundo busca respostas nisso também. Na cultura, né? Mas para distrair as pessoas. Só que eles não podem encontrar, irmãos. A resposta que o mundo precisa, em cada uma dessas coisas, em quaisquer outras, o mundo não pode encontrar. Essa resposta está comigo e com você. A resposta que o mundo precisa está com a igreja. Essa resposta está conosco, se, de fato,
nós pertencemos a essa resposta. E essa resposta é o Senhor Jesus Cristo. O mundo precisa de Jesus. É isso que o mundo precisa. O problema é, com essas características que eu falei no início, o mundo consegue receber Jesus de mim e de você? Daqueles que se dizem de Cristo? Vamos aqui para o nosso contexto. Por quê? Daniel, ele foi um profeta no cativeiro babilônico, algo que havia sido anunciado por muitos outros profetas, e o povo, o reino do sul, depois que Israel foi dividido no reino do norte e reino do sul, depois de muitos anos, por causa do pecado, o reino do sul foi levado cativo, por causa da desobediência a Deus. E ele era provavelmente, tá? Tudo indica que ele era da família real. Vá comigo no versículo 13. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei dizendo a Daniel: És tu aquele Daniel, um dos filhos dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Que o rei, meu antepassado, se referindo a Nabucodonosor, trouxe de lá, de Judá? É você? Então, vá para o capítulo 1, por favor. Versos 1 a 4. No ano terceiro do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá. Você leu aí comigo? Não foi Babilônia que simplesmente levou cativo Judá, não. Foi Deus que entregou na mão, né? Rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Ou seja, ele pegou as coisas que eram do templo, levou para a Babilônia, e lá na Babilônia colocou dentro da casa dos demônios. É isso que o texto está dizendo. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovens em que não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria e doutos em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhe ensinassem as letras e a língua dos caldeus. Então ele foi para lá, Daniel, com outros jovens de distinção, no primeiro dos 3 grupos que foram exilados para a Babilônia. Foram 3 grupos que foram para a Babilônia, Daniel foi na primeira leva, e depois 3 grupos que retornaram de lá. O profeta permaneceu lá por todos os 70 anos do cativeiro, como Deus havia dito, que haveria o cativeiro de 70 anos. Nós entendemos aqui na palavra que ele permaneceu todo o período do cativeiro, e ele passou por 4 governos ao longo dos impérios mundiais, babilônico e medo-persa. Ele passou por Nabucodonosor, Belsazar, Dario, Ciro. Ele passou por vários governos. Décadas foram passando e Daniel permanecia lá. Daniel ele viveu na corte, teve o seu nome mudado, como nós lemos no versículo 13 do capítulo 5, e foi instruído na sabedoria e literatura dos caldeus. Ele foi imergido naquele conhecimento daquela terra. Mesmo em meio ao luxo do palácio, ele era firme na fé de seus antepassados. Daniel não tinha, possivelmente, Daniel não tinha lá os seus pais junto a ele. Foram levados os jovens, mas não está dizendo que os pais foram juntos. Daniel não tinha lá, contextualizando para os nossos dias, Daniel não tinha lá o seu pastor do lado, lá no palácio, por exemplo. Não tinha. Daniel era um jovem, e mesmo em meio ao luxo do palácio, ele era firme na fé, sóbrio, estudioso, de um caráter honrado.
sem mácula em sua biografia. E é tão interessante, irmãos. Eu estava meditando mês passado ou mês retrasado, talvez tenha sido mês passado. Daniel tanto não tinha mancha na sua biografia que Deus, o Todo-Poderoso, o Criador, o Rei da Glória, o Senhor de todos, deu testemunho de Daniel, o próprio Deus, em dois aspectos. Vamos para Ezequiel. Só voltar ao livro anterior, capítulo 14. A sua vida glorificava a Deus a ponto de ecoar nos escritos do seu contemporâneo Ezequiel, estabelecido pelo próprio Deus como uma referência no seu tempo. Capítulo 14, versículos 12 a 14. Veio ainda a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, se rebelando gravemente, então estenderei a minha mão contra ela, e lhe quebrarei o sustento do pão, enviarei contra ela fome, e cortarei dela homens e animais. Ainda que estivesse no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, levariam apenas as suas almas, diz o Senhor Deus. Deus, por meio de Ezequiel, está dizendo: Daniel é um homem santo. Daniel é um homem que, em meio à Babilônia, é alguém que anda em santidade. Daniel é um homem que, em meio à geração corrompida, cheia de ídolos, de pecado, de oportunidade do pecado, meu servo Daniel, ele é um homem que anda em santidade. Deus testemunhando. Comparando a Noé, se você está seguindo o plano de leitura, esse ano também, em Gênesis, você passou por Gênesis capítulos 5 e 6, e você viu lá, 5, 6, 7, 8, né? E o 9, que Noé e a sua família foram preservados. Por quê? Porque Noé andava com Deus em santidade, justo no meio de uma terra corrompida. E Jó, você sabe que Jó sofreu o que sofreu e não pecou contra Deus. Então, Deus está falando, dando testemunho de que Daniel, no meio da Babilônia, no coração do império que governava o mundo da época, com todas as oportunidades para o pecado, Deus está falando: o meu servo anda em santidade. Deus pode dar esse testemunho de mim e de você? Não levante a mão, se você tiver coragem de levantar. Deus pode. Deus deu outro testemunho de Daniel. Ezequiel 28. Avance para o capítulo 28. Versículos 1 a 3. Deus dá testemunho da sabedoria de Daniel. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro: assim diz o Senhor Deus, porquanto teu coração se elevou e disseste: eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Eis que tu és mais sábio que Daniel, e não há segredo algum que se possa esconder de ti. O que Deus está fazendo aqui? É Deus falando em profecia por meio de Ezequiel, dizendo que o rei de Tiro, que estava se exaltando, Deus compara, para comparar, falar da sabedoria desse rei, que se exaltou no seu coração, como se fosse alguém, um rei que estava se achando. Deus usa como referência de sabedoria no mundo Daniel. Então Deus usou Daniel como referência também de sabedoria. Voltando para o livro de Daniel, como nós vimos, recebia testemunho do próprio Deus.
Daniel, por interpretar sonhos do Nabucodonosor, ele foi elevado ao cargo de governador ou presidente dos sábios da Babilônia. No final do reinado de Belsazar, que é o contexto aqui do capítulo 5 que nós estamos lendo, ele interpretou a escrita na parede e profetizou a morte do rei e a mudança da dinastia. O que Daniel falou? Olha, o escrito na parede é isso e vai acontecer mais. O governo vai mudar, a Babilônia não vai mais governar o mundo e o império que vai assumir vai ser o Império Medo-Persa. Se prepara, é o que Daniel fala. Ele continuou com um grande conceito durante o governo de Dario, que seguiu, né, o governo da Babilônia, quando ele foi feito o primeiro entre aqueles 3 ministros principais que, por inveja, armaram um plano para que ele fosse pego, quando ele vai para a Cova dos Leões, aquela história famosa que até os pequeninos conhecem bem. E foi livro, né, pelo Senhor de forma maravilhosa. O livro, ele tem uma parte meio histórica no seu início e depois uma parte bem profética, com sonhos, com visões, com revelações, algo muito assim. As visões de Daniel, elas são uma espécie de panorama sobre o que Deus fez na história da humanidade. Nós encontramos aqui nesse livro, tá? Mostrando que Deus é o soberano da história da humanidade. E vendo tudo aquilo que a humanidade buscava respostas sendo destruído, né? Filosofia, costumes, a impiedade. E muitos ligam, e tem que se ligar, o livro de Daniel, há muita coisa falando sobre o estudo das coisas do fim, sobre a escatologia. Tem muito se fala a respeito de Daniel. Uma das coisas que mais falam, e que eu particularmente não tenho uma posição, é a chamada as 70 semanas de Daniel. Não sei, não tenho uma posição. Se você me perguntar um dia o que eu acho, não sei, não tenho posição definida, não acho relevante para a minha salvação. Já te dei a minha resposta se você um dia me perguntar sobre as 70 semanas de Daniel. Mas o livro, ele nos traz algumas lições muito práticas de vida, né, no cotidiano. E uma das principais lições, se não para mim a principal, é essa. É de que Daniel, ele fazia a diferença nesse sistema babilônico. Daniel era alguém que apresentava para aquela sociedade em que ele estava inserido a resposta que eles precisavam. E nós vamos ver aqui nos textos que não é apenas Daniel revelar o que estava acontecendo. Daniel dava a resposta que o mundo precisa hoje. Nós vamos ver em alguns textos aqui. Depois de sucessivos governos, Daniel continuou em grande consideração e ele ainda era reconhecido por sua sabedoria e a sua vida com Deus. É o que a rainha diz aqui, no versículo 11. Há no teu reino um homem no qual o Espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu mestre dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Aí vem o versículo 12 e ela falou, chama Daniel, que ele vai dar a interpretação. Então, passaram-se muitos anos, desde o rei que o levou para o cativeiro, Daniel continuou sendo aquele que tinha as respostas. Ele continuou sendo esse homem. Vamos para o capítulo 4, a partir do versículo 18. Anteriormente, ele já havia sido convocado por Nabucodonosor, quando nenhum dos sábios puderam interpretar o sonho com a grande árvore que simbolizava a loucura de Nabucodonosor. Nabucodonosor elevou tanto o coração dele, se exaltou tanto, foi tão soberbo, orgulhoso, que Deus falou, avisou previamente que ele iria viver como bicho. E literalmente ele passou um tempo vivendo como bicho, louco, vivendo como bicho.
tá? A Bíblia nos revela isso. Isso como consequência do seu pecado. Daniel, quando foi chamado por Nabucodonosor, nesse momento desse sonho, que ia anunciar a loucura do rei, Daniel ficou preocupado. Por quê? Porque ele precisava falar a verdade. E essa verdade nós vamos ver a partir do versículo 18, aqui de Daniel capítulo 4. Este sonho, eu, rei Nabucodonosor, vi. Tu, pois, Beltesazar, dize a interpretação, porque todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a sua interpretação, mas tu podes, pois há em ti o espírito dos deuses santos. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por 1 hora, e os seus pensamentos o turbavam. Falou, pois, o rei, dizendo: Beltesazar, não te espante o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar, dizendo: Senhor meu, seja o sonho contra os que têm ódio, e a sua interpretação os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até o céu, e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas, e o seu fruto abundante, em que para todos havia sustento, debaixo da qual moravam os animais do campo, e em cujos ramos habitavam as aves do céu. És tu, ó rei, que cresceste e te fizeste forte. A tua grandeza cresceu e chegou até aos céus, e o teu domínio até a extremidade da terra. E quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo, que descia do céu e dizia: cortai a árvore e destruía, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ele 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá sobre o rei, meu senhor. Serás tirado dentre os homens, e a tua morada será como com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. E quanto ao que foi falado, que deixassem o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, e põe fim aos teus pecados, praticando a justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. Daniel revela o sonho e ele ficou perturbado, porque ele precisava confrontar o pecado do rei. A resposta que o mundo precisa é Jesus Cristo, que veio a esse mundo nos salvar dos nossos pecados. O que o mundo precisa ouvir é: arrependa-se dos seus pecados. O reino de Deus chegou. É o céu que reina. Arrependa-se. Mas será que o mundo tem ouvido isso de mim e de você? Será que o mundo tem ouvido isso de mim e de você? Capítulo 5. Anos passam, um novo rei, descendente de Nabucodonosor, ele está no trono do Império Babilônico, e ele decide, irmãos, ofender a santidade de Deus de uma forma assim escandalosa. Capítulo 5, verso 1. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus senhores e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus príncipes, e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus príncipes, as suas mulheres
e concubinas, beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal, na caiadura da parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Mudou-se então o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ficou apavorado. Vocês entenderam? Nabucodonosor, quando levou o povo cativo de Judá para a Babilônia, em um dado momento, ele pegou os utensílios do templo. Esse espaço aqui, irmãos, tá? Eu não chamo de templo. Isso aqui é um galpão. É um local que a igreja se reúne para coletivamente adorar ao Senhor, ouvir a palavra. Mas só para contextualizar, para a gente entender. É como se ele tivesse pego o púlpito, os microfones, os ventiladores, as caixas de som, os instrumentos, o telão não, porque é a parede mesmo, mas o projetor, a mesa de som, as cadeiras, e pegou tudo isso que os servos de Deus usavam para cultuar a Deus, ele levou para a Babilônia. Não só levou para a Babilônia, mas é como se ele tivesse levado para um templo de qualquer religião. E num dado momento, o rei, o governador, o governante, vamos contextualizar aqui, o presidente da república, ele pega aqueles mesmos utensílios que eram usados para a adoração dos servos de Deus ao Senhor Deus e usou aquilo para o pecado. Eu vou falar um negócio bem feio aqui. É como se de repente pegasse as cadeiras e arrumasse as cadeiras para praticar, para as pessoas se posicionarem para praticar orgias, por exemplo. Um exemplo bobo. É como se pegasse o ventilador que nós usamos para nos refrescar no calor e fosse refrescar a eles no momento que eles estivessem praticando o pecado. Era como se eles pegassem qualquer coisa que nós usamos para o nosso culto e apresentassem para esses falsos deuses, zombando da santidade de Deus. É claro que as cadeiras, o som, o púlpito, o ventilador, os instrumentos, tudo isso aqui não são coisas sacras, né? São coisas que nós separamos para o nosso uso, mas não são coisas sacras, né? Santas, não. São objetos que nós usamos. Tá? O santo, ele nem está aqui nesse lugar, mas o santo está dentro de nós. Amém, igreja? Então, só para você entender isso. Então, ele adorou de forma escandalosa aos falsos deuses, na sua festança, no seu banquete, bebendo vinho na taça que era usada nos sacrifícios, nas ofertas que os sacerdotes apresentavam a Deus. Uma zombaria, um escárnio total com Deus. E eu vejo isso acontecendo em nossos dias. Uma zombaria, um escárnio total com Deus. Total. Tem uma revista, agora não sei se ela é espanhola, mas é de um idioma latino, hispânico talvez, que compartilharam lá no grupo de pastores, mês passado, de uma revista em que colocaram ali como se fosse Maria e José, uma representação de Maria e José, e Jesus, né, para representar o nascimento do Senhor Jesus, e ao invés de colocarem um bebê para representar Jesus, eles colocaram um bolo de fezes, chamando Jesus de fezes. Escárnio. É isso que essa sociedade está fazendo. Escarnecendo de Deus. Aviltando a santidade de Deus. Você deve lembrar de alguns anos, num carnaval, não que você coloque os seus olhos sobre o carnaval, espero que não, de todo o coração, mas se correu zap, né, rede social, aquela representação deles, era uma representação de Satanás arrastando Jesus. Você deve se lembrar de como aquilo deve ter doído o teu coração. Você sabia que não era Jesus, você sabe disso, que aquele não era o diabo, mas o teu coração sabia
que era o diabo usando pessoas para zombar do Senhor Jesus e da fé cristã. É isso que a sociedade está fazendo. Só que Deus não deixou isso barato, irmãos. Foi então que Deus mandou, começou a escrever lá o que escreveu na parede. O rei ficou apavorado, essa que é a questão, e ele não sabia o que fazer. Ele manda chamar os sábios do governo, mas os sábios não tinham respostas. O mundo está vivendo o que está vivendo porque Deus está permitindo e algumas coisas chamando a humanidade ao arrependimento de pecados. E no lugar da humanidade encontrar em nós, igreja, essa resposta, eles estão buscando na ciência, na política, na economia e qualquer outra coisa. Mas eles não têm a resposta que o mundo precisa, irmãos. Vocês estão entendendo? Eles não têm essa resposta. Assim como a sabedoria do Império Babilônico não tinha resposta, a sabedoria humana não tem a resposta, irmãos. Não tem. Essa resposta está com a igreja. Essa resposta está comigo e com você. E mais uma vez, Daniel vai lá, diante de um rei, agora já passados décadas, dos versos 10 em diante. 10 não, perdão. Do 13 em diante. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei dizendo a Daniel: és tu aquele Daniel, um dos filhos dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham a luz e o entendimento, e a excelente sabedoria. Agora mesmo foram introduzidos à minha presença os sábios e os astrólogos para lerem este escrito e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretação e resolver dúvidas. Agora, se puderes ler este escrito e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura e terás cadeia de ouro ao pescoço, e no reino serás o terceiro governante. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: as tuas dádivas fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outro. Contudo, lerei o rei o escrito, e far-lhe-ei saber a interpretação. Mais uma vez, Daniel foi chamado, porque os outros não tinham a resposta, mas ele, Daniel, tinha. E de novo, o que Daniel fez? Confrontou o pecado, irmãos. A resposta é confrontar o pecado e chamar o arrependimento, é proclamar o Evangelho, é anunciar o reino de Deus, é anunciar Jesus Cristo que veio nos salvar dos nossos pecados. Versículo 18. Ó Rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino, e a grandeza, e a glória, e a majestade, e por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria, matava, e a quem queria, conservava em vida, e a quem queria, engrandecia, e a quem queria, abatia. Mas quando seu coração se exaltou, e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derrubado do seu trono real, e passou dele a sua glória, e foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Fizeram-no comer a erva como os bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constituiu sobre ele. Ou seja, até ele reconhecer que o governo é de Deus, até ele reconhecer que o Senhor é o rei. Versículo 22. E tu, Belsazar, que és seu filho, seu descendente, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste tudo isto. Daniel estava só relembrando. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos à tua presença os vasos da casa dele, e tu, os teus senhores, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso,
deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem. Os ídolos, né, que muitas vezes a sociedade cultiva no seu coração. Mas a Deus, em cuja mão está a tua vida, e de quem são todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Então, dele foi enviada aquela parte da mão que escreveu este escrito. Este, pois, é o escrito que se escreveu, Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsalzar que vestisse a Daniel de púrpura e que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela noite foi morto Belsalzar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, ocupou o reino, sendo da idade de 62 anos. Mais uma vez, Daniel tinha a resposta e confrontou o pecado do rei. É isso que o mundo precisa. O mundo precisa de Jesus. A resposta que o mundo precisa é essa. Quando o texto se refere a magos, né, Daniel como mestre dos magos, mago é um termo em aramaico que significa escritor, aquele que grava, né? E era considerado mais especialmente aquele que escrevia revelações de coisas que eram desconhecidas pelos demais, né? Era aquele que trazia uma revelação, escreveu uma revelação, tá? Era o mesmo termo usado lá em Gênesis e Êxodo, por exemplo, para se referir aos sábios do Egito. Agora, o que havia em Daniel para que Daniel ele tivesse essa ousadia e ele fosse procurado pelos incrédulos como referência? O que havia na vida de Daniel? Versículo 11 do capítulo 5. Há no teu reino um homem no qual há o Espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz. Daniel tinha luz. Será que nos discípulos de Cristo a humanidade tem recebido luz? Temos sido luzeiros nesse mundo? Resplandecemos a luz de Cristo? Em Daniel havia entendimento, né? Quando fala assim, inteligência. Nós agimos com entendimento, com estratégia, com planejamento, buscando conhecimento das coisas, e especialmente Colossenses capítulo 2 nos revela, nos versículos iniciais, de que todo o tesouro do conhecimento e de sabedoria estão em Cristo. E depois o texto fala que ele tinha uma sabedoria como uma sabedoria dos deuses, ou seja, ele tinha uma sabedoria do alto. O que é essa sabedoria do alto? Discernimento espiritual. Os crentes em Jesus, os servos de Deus, os discípulos de Cristo, os cristãos, nós temos agido com discernimento espiritual, irmãos? Responda para si mesmo. Muitas vezes, não agimos assim. Não temos sido luz, não temos tido entendimento e também não temos tido discernimento espiritual. Mas por que essas coisas haviam em Daniel, irmãos? Qual era a diferença na vida de Daniel para que Daniel ele tivesse luz, entendimento e discernimento espiritual? O versículo 11 fala, irmãos, há no teu reino um homem no qual há o Espírito dos deuses santos. A diferença de Daniel é que sobre ele repousava o Espírito Santo de Deus, igreja. É isso que você e eu precisamos. Nós, como servos de Deus desse tempo, para nós darmos a resposta que o mundo precisa, nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos ser servos de Deus que se revestem do alto, que são cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, pessoas cheias de Deus.
Só que na maior parte do tempo, nós não estamos cheios do Espírito Santo. Essa é a verdade, irmãos. Essa é a verdade. O incrédulo aqui reconhecia, a rainha reconhecia. E Nabucodonosor, a mesma coisa. Vá para o capítulo 4, por favor. Nabucodonosor também sabia, irmãos. Versículo 8. Mas por fim entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, mestre dos magos, pois eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Dize-me as visões do meu sonho que tive e a sua interpretação. Depois, novamente, no versículo 18, ele fala a mesma coisa. Este sonho eu, rei Nabucodonosor, vi. Tu, pois, Beltesazar, diz a interpretação, porque todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a sua interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Isso era só com Daniel, irmãos? Não. Vá para Gênesis, por favor, capítulo 49. Versos 49 não, perdão, 41. Gênesis 41, nós vamos ver que assim como sobre Daniel, o Espírito de Deus estava também sobre José. Versículos 38 e 39. Faraó teve aquele sonho, você sabe, José ele é retirado, chamado da prisão, interpreta o sonho dos 7 anos de fartura e depois dos 7 anos de escassez. E traz ali uma orientação de como o rei deveria fazer para passar por esse momento de crise. E aí no versículo 38, o texto diz o seguinte: E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um homem como este, em que haja quem? Quem, igreja? O Espírito de Deus. Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. É o Espírito Santo, igreja. Nós precisamos do Espírito Santo. E antes, o Espírito Santo estava sobre eles. Antes, na antiga aliança, era assim. O Espírito estava sobre eles. E agora? Agora, o Espírito Santo, ele se manifesta como a presença divina, por meio do qual o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitam dentro de nós. Antes estava sobre eles, agora o Espírito habita dentro de nós. É muito melhor, igreja. Todo dia, todo tempo, Deus habita no teu coração. Se você e eu somos de Cristo. Se. E por que as coisas andam do jeito que são? O Espírito Santo é Deus em nós, nos consolando, nos ajudando, nos ensinando, nos corrigindo. Agora, com o Espírito Santo, nós temos o selo, nós temos o enchimento, a plenitude, o batismo, o revestimento de poder, o fruto, os dons, o andar, o viver, o ser guiado. Porque nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. A igreja precisa ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Os servos de Deus nesse tempo precisam ser cheios do poder de Deus, cheios do Espírito Santo. É isso que nós precisamos, para que nós possamos dar a resposta que o mundo precisa, para que você e eu sobrevivamos em meio a esse sistema da Babilônia, para que você e eu, nós não sucumbamos àquilo que é apresentado nesse mundo diante de nós. Nós precisamos de Deus, igreja, é do Espírito Santo de Deus. Só que o Evangelho, ele não promete apenas salvação pela fé, eu boto apenas entre aspas.
Abra Gálatas capítulo 3, por favor. Gálatas 3. Gálatas 3. Versos 8 a 14. Por quê? Veja comigo. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Que promessa é essa, irmãos? Joel no capítulo 2: e depois haverá que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. É o derramar do Espírito Santo. O Evangelho não nos traz apenas, entre aspas, a salvação, mas uma vida de alguém que sobre a sua vida é derramado o Espírito Santo. O Evangelho traz para nós a promessa, promessa de nós sermos cheios do Espírito Santo. Nós precisamos entender isso. João capítulo 7. Evangelho de Jesus, segundo João capítulo 7. Versículos 37 a 39. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Irmãos, o Espírito Santo em nós, no crente, é como rios que fluem. São rios que fluem. Não é uma cisterna, não são águas paradas, não é uma caixa d'água, mas de nós, do nosso ventre, são como rios que fluem. Assim é o Espírito Santo, irmãos, como rios que fluem, estão sempre num movimento dinâmico, fluindo em nós, é o Espírito Santo fluindo em nós e através de nós, é isso. Só que Paulo, Atos 19, ele chega a uma igreja, Atos 19, Paulo chega a uma igreja, a igreja em Éfeso, e ele percebe que tem algo estranho lá na igreja. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o Espírito de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos,
veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Paulo viu que tinha alguma coisa diferente para aquela igreja. Paulo discerniu isso. Paulo tinha discernimento espiritual. Ele discerniu isso. Só que, pela palavra de Deus, o derramar do Espírito Santo não é sinônimo de manifestações espirituais, mas uma unção, uma capacitação vinda do Senhor para a realização de tarefas. Aponta para alguém cheio da graça, do poder, da autoridade, vindos desse revestimento do alto. Não é se emocionar, não é buscar novidade, nem muito menos ter algumas práticas assim extravagantes que fazem o cristão sair do caminho bíblico ali, doutrinário, né? Não é isso. Mas é se voltar para Deus, é andar em santidade, é ter fervor na oração, é amar a palavra, é regar a evangelização com lágrimas, é proclamar a resposta que o mundo precisa. Quem recebe o derramar do Espírito Santo é alguém que é instrumento para a transformação de vidas. Nós vemos no caso de João Batista, cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe. Celebra o Senhor como Salvador, como Isabel, quando foi saudada por Maria, lá em Lucas 1. É ter a palavra nos lábios, como Zacarias também tinha, Lucas 1. É vencer a tentação pela palavra, como Jesus no deserto. É pregar com ousadia no Senhor, Pedro, depois que foi preso, em Atos 4. É perseverar até o fim, mesmo sofrendo martírio, como Estevão, no capítulo 7. É conseguir perdoar aquele que os ofendem, até os algozes, como o próprio Estevão, no mesmo capítulo 7 de Atos. É alegrar-se na obra de Deus, Barnabé, quando chegou em Antioquia, Atos 11. É ter discernimento e autoridade espiritual, como Paulo, em Atos 13. O Espírito Santo nos confere tudo isso quando estamos cheios do Espírito Santo. E qual era o segredo de Daniel para que sobre ele repousasse o Espírito Santo? Vamos para Daniel, capítulo 9. Daniel 9. Versículos 1 a 3. No ano primeiro de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco de cinza. O que Daniel fazia? Daniel tinha uma vida devocional. Daniel meditava na palavra e Daniel tinha vida de oração. É isso que nós precisamos. Nós precisamos reavivar o nosso devocional, igreja. Nós precisamos reavivar a nossa correta meditação bíblica e a nossa vida de oração. É isso que falta nos crentes. Ler a Bíblia e fazer oração. É isso que falta em nós. Se eu perguntar para você como anda a sua vida de oração, como anda a sua meditação na palavra, meditou no Novo Testamento todo ano passado, nos Evangelhos? No que meditar na palavra transformou a sua vida, o seu coração? Como é que está a sua oração? Uma oração egoísta ou você intercede pelos demais? Quais são os motivos dos seus pedidos de oração? São coisas que você precisa aqui na terra ou você prioriza as coisas espirituais? Nós precisamos reavivar o nosso devocional. Quando a palavra de Deus, irmãos,
ela é implantada nos nossos corações, ela libera a ação do Espírito Santo. E eu concordo com aqueles que dizem que quando nós falamos de ser cheio do Espírito Santo, já me ouviu falar isso aqui várias vezes, nós devemos associar ao Espírito Santo controlando o nosso ser, as nossas mãos, a nossa mente, os nossos olhos, os nossos lábios, os nossos ouvidos, os nossos sentimentos, o nosso andar. É o Espírito Santo governando o nosso ser. Você já me ouviu falar isso aqui algumas vezes. E que quando nós estamos mergulhados na palavra de Deus e ela nos domina de fato, o Espírito Santo nos controla e a palavra ela se apodera das nossas mentes, das nossas emoções e das nossas vontades. É mais do que um poder que nos capacita a trabalhar ou nos instrumentaliza de dons espirituais para nós servirmos a igreja, e precisamos disso. Mas é quando o Espírito Santo ele aplica a palavra no nosso dia a dia. É como, eu já falei aqui também, é como um copo em que você coloca um efervescente, um copo vazio, e não acontece nada. Mas quando você derrama água, não começa a borbulhar, não começa a efervescer, é a mesma coisa. Todo servo de Deus, de verdade, já tem o Espírito Santo habitando nele. Mas nem todos estão cheios do Espírito Santo. Se você ama Jesus, se você entregou seu coração a Jesus, o Espírito Santo já habita em você. Mas por que nós não estamos sempre, todos os dias, cheios do Espírito Santo? Essa que é a questão. A palavra de Deus, habitando ricamente em nós, é como a água derramada nesse copo com efervescente. E essa ação do Espírito, que já habita em nós, ela começa a ser liberada quando nós mergulhamos na palavra de Deus e oramos para que o Espírito Santo nos encha. Palavra e oração. É isso que nós precisamos. O segredo espiritual para os últimos dias é a correta meditação bíblica, regada com uma vibrante vida de oração. E é sobre isso que nós vamos ver ao longo desse mês. Ao longo desse mês de janeiro, hoje está sendo apenas uma introdução para você entender a necessidade, mas nas próximas aulas nós vamos ver sobre isso, sobre uma correta meditação na palavra e uma verdadeira vida de oração. Amém? Quero convidar você a orar comigo. Pai, te dou graças com o teu povo pela tua palavra. Forja essas verdades no meu coração, no coração dos meus irmãos. Nos ajuda, Senhor, a nós entendermos que, em meio às dificuldades desse mundo, em meio a tudo aquilo que tem acontecido, nós precisamos ser aqueles que apresentam a resposta que o mundo precisa. Ajuda-nos a entender que o mundo precisa não da ciência, não da filosofia, da política, da economia. Tudo isso é importante, mas o que o mundo precisa, Senhor, é de Jesus Cristo. O mundo precisa compreender que é necessário que a humanidade se arrependa dos seus pecados, renda o seu coração a Jesus, porque o reino de Deus já chegou, Senhor. Ajuda-nos a sermos esses. É assim como Daniel, sobre ele repousava o teu Espírito, que em nós, o Espírito que já habita, ele possa nos encher, Senhor, para que, cheios do teu Espírito, Senhor, nós possamos viver nesse tempo tão difícil, mas que o Senhor preparou para que cada um de nós vivesse, Senhor. E nós sabemos que em Ti nós conseguiremos perseverar até o fim. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a não olharmos para os nossos anseios pessoais, para as nossas vontades, para os nossos desejos, mas ajuda-nos, Senhor, a desejarmos, a ansiarmos e a nos contentarmos contigo, Senhor. Encha-nos do teu Espírito Santo. Ajuda-nos, Senhor, assim como Daniel, que meditava na tua palavra, e ao meditar na tua palavra, sugerava nele uma vida de oração correta, vibrante. Ajuda-nos também, Pai, a meditarmos na sua palavra corretamente
e a nós termos uma vida fervorosa de oração diante de Ti, em humilhação, em quebrantamento, em arrependimento de pecados, ó Pai. Assim, nós oramos. Sela essa verdade no nosso coração. Implanta, Espírito Santo, por favor, a Tua palavra em nós, para que nós possamos praticá-la. E nos ajuda, Pai, na continuidade dessa jornada, se assim o Senhor permitir, para a honra e para a glória do Teu santo nome, nós oramos. Em nome de Jesus. Amém.